Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede o que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceirão, anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo da Páscoa, vamos nos permitir esta graça, que o esplendor da face do ressuscitado possa brilhar, possa resplandecer também na nossa face. Diversos relatos que nos contam as aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos. E cada evangelista tem a sua particularidade, tem a sua singularidade ao nos relatar como se deu estas aparições. No domingo passado, quem nos narrava era João. E agora, neste domingo, quem vai nos contar será Lucas. O evangelho que acabamos de ouvir, ele conclui o evangelho segundo Lucas, e ele está logo depois da experiência que 2 discípulos fazem indo para Emaús. É um texto muito conhecido, chamado Texto dos Discípulos de Emaús. Então nós vamos agora na conclusão desta experiência que os 2 discípulos fizeram em Emaús, e depois de reconhecerem Jesus ressuscitado, voltam a Jerusalém para contar aos demais o que eles haviam visto, o que eles haviam escutado, aquilo que haviam também experimentado com Jesus ressuscitado. E agora vamos nos deter
ao evangelho de hoje para nós percebermos o que acontecerá. Então, lá no início do texto, se você tiver aí o seu folheto, nos versículos 35 e 36, Lucas nos narra que os dois discípulos, ou seja, estes dois de Emaús, contaram o que tinha acontecido no caminho e como eles tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. E aí, enquanto eles davam a boa notícia para os demais, quem aparece? Jesus no meio deles. E como no evangelho do domingo passado, como é que o ressuscitado saúda os seus discípulos? A paz esteja convosco. Vamos repetir juntos a saudação do ressuscitado? A paz esteja convosco. Então é esta saudação que nós necessitamos. É disso que o nosso coração anseia a cada momento. A paz que somente o ressuscitado pode nos oferecer. Vamos tomar agora os versículos 37, 38 e 39. Vamos ler juntos? Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estás preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem os ossos, como estáis vendo que eu tenho. Paremos aqui. A pedagogia do evangelho é muito interessante. Depois de saudá-los com a paz, o evangelho nos aponta 3 traços psicológicos dos discípulos. Vamos ver se vocês estão de acordo comigo. Quais são os 3 traços psicológicos dos discípulos? Primeiro, estavam assustados. Segundo, cheios de medo. Terceiro, imaginavam que era um fantasma. 3 realidades que nós também experimentamos. Não basta Jesus estar vivo. Não basta Jesus estar ressuscitado e querer nos comunicar o que Ele tem de melhor, a sua paz. Qual foi a saudação? A paz esteja convosco. Mas os traços psicológicos dos discípulos os impediam de reconhecer Jesus ressuscitado. E eu sempre digo a vocês que o evangelho é muito atual, porque esta realidade não é apenas dos discípulos. Esta realidade também é minha, é sua, é nossa. Diante das situações que nos enchem de medo, diante dos acontecimentos que nos assustam, que nos assombram, o medo nos domina e nós começamos a ver fantasmas. Vamos entender esta realidade com um exemplo concreto. Vejo que muitos de vocês são pais, estão aí com os filhos pequenos. De repente as crianças pequenas, elas têm medo de dormir sozinha no quarto. Você também que é avô, avó, de repente a neta fica na sua casa. Então, se a criança está sozinha, com medo, no quarto escuro, ela começa a ver fantasma. Porque o que gera o fantasma na criança? O medo. A partir do momento que o pai deita lá a avó, ou de repente leva para a cama, a criança se sente segura e o fantasma vai embora. Não é assim? Porque o fantasma é fruto
do medo. Então, se os discípulos estavam com medo, se eles estavam assustados, o que eles achavam que era Jesus? Um fantasma. Irmão, irmã, não se permita viver assombrado pelos seus fantasmas. Irmão, irmã, não se permite ser refém dos seus medos. Não se permita ser uma pessoa assustada e assombrada com tudo. Mas peça a graça do ressuscitado, que hoje não vai somente ao encontro dos discípulos, mas que vem ao nosso encontro e nos comunica o que Ele tem de melhor, a sua paz. A paz que é capaz de vencer todo medo, a paz que é capaz de superar todo susto, a paz que é capaz de nos dar a segurança e a confiança nele, e nos confiando nele, todos os fantasmas vão embora. Esta é uma grande graça que o Evangelho quer oferecer a cada um que hoje se predispõe a acolher a palavra que é para você, que é boa nova para a sua semana, que é desejo de Deus para a sua vida. E diante desta realidade, Jesus aponta o problema. Como é que Jesus vai responder aos discípulos? Por que estáis preocupados? Primeira realidade. Segunda realidade, porque tendes dúvidas no coração. E pode ser que hoje você chegou aqui cheio de preocupação. Pode ser que você veio para esta missa com dúvidas no coração. E Jesus é um excelente pedagogo. Ele conhece o coração de cada pessoa. Ele conhecia a interioridade dos discípulos e ele também conhece a sua realidade interior. E diante da preocupação dos discípulos, diante das dúvidas do coração, na maioria das vezes nós tendemos a entender a dúvida na dimensão da razão. E agora Jesus fala de uma dúvida que não é apenas racional, mas ele nos aponta uma dúvida que é de onde? Do coração. Padre, por que Jesus faz essa provocação? Porque a dúvida da razão, ela pode ser esclarecida. E a partir do momento que a pessoa toma o conhecimento do que ela está em dúvida, a dúvida é esclarecida. Então esta dúvida é mais fácil de ser trabalhada. Agora, a dúvida do coração, minha gente, ela é mais custosa. Porque de repente até a razão já está esclarecida, mas o coração duvida. Pode ser que eu também já passei por realidades como essa, de ter uma fé no campo do conhecimento da razão já bem elaborada, mas os meus fantasmas, os meus medos, as minhas inseguranças me levaram a qual situação? Dúvidas no coração. E onde que Jesus ressuscitado precisa chegar hoje em você? Nas dúvidas do coração. E agora vem a pedagogia de Jesus, que é capaz de superar o medo, o susto,
o fantasma, a preocupação e a dúvida do coração. Vamos agora nos versículos 40 e 41. Vamos juntos? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Paremos aqui. Diante de toda essa situação, que era muito delicada, existencialmente falando, para os discípulos, vem a metodologia de Jesus, que é bela, que é maravilhosa. Jesus diz a eles: vede minhas mãos e os meus pés. Qual é o nome de Deus no Antigo Testamento? Eu sou o que sou. Quando Moisés, na sarça ardente, pergunta o nome de Deus, como Deus lhe responde: eu sou o que sou. E agora, como Jesus lhes diz: sou eu. É a presença desse Deus vivo e verdadeiro na vida dos discípulos que terá o poder de livrá-los do medo, que terá o poder de superar todo susto, que poderá afastar todo fantasma, toda preocupação e toda dúvida no coração. Sou eu. E Jesus não chama os discípulos para verem o seu rosto, mas Jesus chama a atenção dos discípulos para olhar o que nele. Vocês prestaram atenção no texto? Vede minhas mãos, os meus pés. Jesus não falou para eles: vede o meu rosto. Não é interessante a pedagogia de Jesus? Jesus os convida a olhar para as suas mãos e para os seus pés. Padre, por que desta pedagogia de Jesus? Aí nós precisamos da cruz para entender. O amor dele derramado sobre nós, que venceria o nosso medo, que venceria a nossa dúvida no coração, que venceria os nossos fantasmas, as nossas inseguranças, as nossas preocupações. Foi um amor tão grande que não reservou nada para si, mas foi capaz de se doar inteiramente. E este amor, que supera todas essas realidades que nos maltrata, se tornou um amor machucado, mas que pelo poder da ressurreição que o Pai lhe concedeu, estes machucados se tornaram cicatrizados. Ao olhar as suas mãos, ao olhar os seus pés, os discípulos deveriam compreender a marca deste amor, que é capaz também de cicatrizar as suas feridas, que é capaz de curar tudo aquilo que maltratava aos discípulos e que maltrata a mim, que maltrata a você. Por isso que a primeira parte do Evangelho, Lucas nos relata a realidade. E depois que Jesus toma esta remédio, que é capaz de curar as feridas. E aí qual é o convite de Jesus? Olhai as minhas mãos e os meus pés.
Por isso que Jesus não diz: olhai o meu rosto. Porque na maioria das vezes, para nós reconhecermos uma pessoa, nós a reconhecemos por onde? Pelo rosto. Fulana, mas quanto tempo que eu não te vi, eu quase não estava te conhecendo. O ressuscitado é um ressuscitado chagado. Porque o que ele fez por amor a nós não poderia ser apagado. Não sei se vocês já observaram o Círio Pascal. Quando o padre o abençoa no início da vigília pascal, são colocados sinal visível. E por que existem os cravos no círio? Porque o ressuscitado é um ressuscitado chagado. Vede as minhas mãos, vede os meus pés. E naquele momento, os discípulos ficaram muito alegres e surpresos, mas ainda não reconheceram Jesus. Posso trazer uma realidade muito delicada que o Evangelho hoje toca, vocês me permitem? Os extremos. Os discípulos estavam com medo, com dúvida, assustado, assombrado. Primeiro momento. No segundo momento, como é que os discípulos estavam? Tão alegres e surpresos que também não reconheceram Jesus. O nosso ritmo, a forma como hoje a nossa cultura nos forma, quer nos colocar nos extremos a todo momento. Ou eu estou triste, angustiado, depressivo, solitário, chorando, ou eu estou extasiado, rindo e buscando compensações que me dê esse tipo de prazer. Na filosofia antiga, Aristóteles afirmava: os extremos estão muito próximos. Isso é em todos os sentidos da vida. O rigorismo da norma e da lei está muito próxima do laxismo. Dizer: posso fazer tudo que me dá na telha. O laxismo é tão perverso quanto o rigorismo, porque os extremos estão muito próximos. E os discípulos saíram de um extremo e caíram onde? No outro extremo. E todos os extremos impedem de reconhecer Jesus ressuscitado. E aqui está o desafio para a igreja. Por que nós temos tanta dificuldade de reconhecer Jesus ressuscitado? Porque nós gostamos de ficar nos extremos. Ou no extremo da dor e da melancolia, ou no extremo do êxtase, da compensação e do prazer. E aí Jesus, percebendo os extremos dos discípulos, entre a melancolia, a dor, o vitimismo, e depois a alegria e a surpresa, Jesus muda o assunto da pauta. Aí vem a segunda parte do Evangelho. Olha que interessante. Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Sabe quando a mãe vai puxar a orelha do filho e ela vê que o trem fica pesado demais, e no meio da conversa ela fala assim: vamos tomar um café? É assim com Jesus com os discípulos: tem alguma coisinha aí para eu comer? Vamos maneirar um pouquinho essa conversa para ver onde ela vai chegar. Vocês dão conta de ir lá na segunda parte agora comigo, para ver o que vai acontecer? Tomemos aí versículos 42 ao 45. Vamos ler juntos? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco.
Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Olha que Jesus pedagogo. Gente, esse Jesus é maravilhoso. Eu gosto demais de falar dele. Olha que sensibilidade de pegar os extremos e trazer para onde? Para o equilíbrio. Então agora vamos mudar essa pauta. Eu estou com fome, tem alguma coisinha para comer. O que que os discípulos lhe oferecem? Um peixe. Lendo um texto de Bento XVI, ele cita um grande padre da igreja, que é São Gregório Magno. São Gregório Magno diz: por que que os discípulos dão um peixe assado para Jesus? Olha que interessante a explicação de São Gregório. O peixe assado simboliza a paixão de Jesus. Jesus foi escondido nas águas do gênero humano, aceitou ser apertado pelo laço que nos apertava, a morte, e como foi posto no fogo pelas dores da paixão. Peixe assado, o que os discípulos dão para Jesus. O peixe fala de quem? Do próprio Jesus. E de tudo aquilo que eles estavam vivendo, experimentando, sentindo. E a partir do momento que Jesus muda o tom da conversa, ele volta ao itinerário de 3 anos, a catequese que proporcionou aos discípulos. Uma catequese de perfil e de estilo catecumenal, porque englobava o conteúdo da fé com a vida dos discípulos. Então Jesus faz uma memória, uma anamnese de tudo aquilo que estava escrito na lei de Moisés, que nós gastamos tempo com a palavra, com o evangelho, porque nós temos inteligência por meio das escrituras. Jesus aponta os meios que a igreja tem e que foi dada pelo próprio por Jerusalém. Então hoje nós temos uma missão: rezar por Jerusalém diante dos últimos acontecimentos. De rezar por vós sereis testemunhas de tudo isso. De tudo isso. Mas para que você se torne testemunha, o que te habilitará a isso? Você experimentar a ressurreição de Jesus na sua vida. E agora vem a pergunta crucial: eu já experimentei a ressurreição de Jesus de maneira concreta na minha vida? Vamos encerrar esta homilia pedindo isso. As mãos e os pés de Jesus. As mãos que haviam feito vários milagres, que havia tocado e abençoado tantas pessoas. E os pés, que eram pés itinerantes e que passaram por tantos lugares, levando esta boa nova. Agora você vai deixar o seu folheto de lado, e se tiver outra coisa na sua mão, bolsa, papel, qualquer coisa, agora você vai liberar suas mãos, você vai precisar dela. Combinado? Então agora você vai abrir as suas 2 mãos e vai olhar para elas. As mãos de Jesus estavam chagadas e cicatrizadas. E pode ser que hoje você traga, como os discípulos trouxeram, muitas situações nas suas mãos. Eles estavam assustados, cheios de medo, vendo fantasma, preocupados,
com dúvidas no coração. Olhe para suas mãos e vejam quais destas feridas são as suas. E naquele momento Jesus lhes disse: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Então agora você vai pedir essa graça a Jesus de tocar nas mãos dele, para que as mãos feridas e cicatrizadas de Jesus toquem também as suas feridas, para que elas sejam cicatrizadas. O nosso ressuscitado é um ressuscitado chagado, marcado, cicatrizado. E você vai pedir as marcas deste amor, porque somente estas marcas terão o poder de cicatrizar as suas feridas. Peça a Jesus agora esta graça, dizer: Senhor, abre a minha inteligência, abre o meu coração que às vezes está em dúvida, abre as minhas mãos que muitas vezes estão machucadas, mas estão fechadas. Toque, Jesus, as minhas feridas, toque, Jesus, os meus machucados, porque eu sei que o remédio vem de Ti. Eu creio que a cura vem de Ti. Estão aqui, Jesus, as minhas mãos abertas, mesmo feridas e machucadas, para serem entregues a Ti, porque eu quero ser testemunha, e hoje eu quero experimentar verdadeiramente a Tua ressurreição. Toque as minhas feridas, toque os meus machucados e me dê o remédio que só o Senhor pode me oferecer. É necessário que meus olhos te contemplem, pois minha alma se alegre quando me aproximo, prostrado aos teus pés, me coloco em tua presença, para que assim eu diminua e cresças cada vez mais. Toma meu coração, faça dele o teu altar. Como posso eu fugir se encontrei o meu lugar? Para onde eu irei se teu amor me atraiu? Só em Ti eu encontrei palavras de vida. Toma meu coração, faça dele o teu altar. Como posso eu fugir se encontrei o meu lugar?